E aqui times ricos, times riquíssimos, têm piso de plástico por um interesse comercial, para fazer show. Vamos lá. O Eric Pulga, ele está treinando normalmente, ele está fisicamente ok, as metas que ele estabelece, ele está atingindo, mas é um jogador que não atua há 3 meses aproximadamente, teve fratura no pé. Então é muito pouco provável que, sem ritmo, tudo, ele comece esse jogo. Ainda mais no piso de plástico do Engenhão, né? E aí você tem o Saul. O Saul tem dor no tornozelo, tomou uma pancada, não tem uma lesão, mas sente dores. Os médicos estão observando, mas mesma situação, piso de plástico. Vai colocar o Saul para jogar essa partida? É possível que ele seja preservado para... Acabou de ver a sequência de jogos. Eles têm medo de perder o jogador em outros jogos, né? Palmeiras então, e Racing, né? É outro jogador que pode ficar fora do jogo com o Botafogo. E o De La Cruz pela mesma razão. Esse praticamente não joga no piso de plástico. Isso pode significar Jorginho e Alan como volantes. Pode significar. E aí Plata na direita, poderia ser o Luiz Araújo. Nem De La Cruz, né? Nem De La Cruz, que eu citei aqui. O De La Cruz é o mesmo problema. Ele não joga praticamente em piso de plástico. Então, essa situação vai ser 3 caras que seriam meio campo, que não estão machucados, mas pela característica do campo lá do Botafogo, do Engenhão, talvez não joguem. Um porque está muito tempo fora do time, sem ritmo. Os outros 2, para preservar. O De La Cruz já sabemos, né? O que acontece com ele, mesma coisa. O Saul, porque tem dores no tornozelo de uma pancada que ele tomou. Então pode ser que jogue, mas os médicos vão observar até quarta-feira para tomar uma decisão. Ele reclama de dores, mas está trabalhando normalmente. Quer dizer, não tem uma lesão constatada, mas ele sente uma dorzinha ali. Então, será que vão colocar para jogar? Então, há uma dúvida aí. Isso pode significar, no caso, por eliminação, Jorginho teria o Alan ou Everton Araújo. Aí eu acho que é mais o Alan, como dupla de volante para esse jogo. É possível. Tá? Vamos aguardar aí o que vai acontecer até quarta-feira, com relação ao Saul, especialmente. Né? Se o Saul tiver ok, acho que joga Saul com o Jorginho e o Pulga deve ficar no banco, o De La Cruz ficar no banco para jogar uns minutos e jogar. É provável que nem entre, né? Porque há um cuidado maior com esse jogador e jogar em piso artificial eles evitam, né? E aí, André, possibilidade de ter o Alan aí, né? Eu acho que não tem muito para onde correr, só não sei que fosse o Everton Araújo. Caso o Saul não esteja 100%, tem essa questão do De La Cruz também com sintético, né? Por conta dos problemas, né? E o De La Cruz, ele não, nem vem tendo sequência mesmo, né? Ele não está jogando direto, ele está entrando em jogos específicos, né? Não tem muito para onde correr, né? Para essa partida contra o Botafogo aí, caso o Saul não esteja em condições. O Saul não treinou a data FIFA toda, né? Ele treinou um pouco à parte, aí depois participou. Então, enfim, Alan aí talvez possa aparecer, o André, contra o Botafogo. É o que é possível diante desse contexto, né? Desse absurdo que é ter que jogar nesses gramados, né? É uma clara vantagem que o time dono da casa se impõe, né? É uma coisa que não é natural, como, por exemplo, a altitude na Bolívia. A altitude na Bolívia acontece, né? E aí não tem para onde correr. Mas isso aí, né, só aqui, cara, só aqui que isso acontece. Né? Então, são essas vantagens. São essas vantagens. Quer dizer, o treinador não pode escalar o melhor time possível por causa do gramado. Então, o Flamengo já de cara já é prejudicado, né? E o dono da casa é beneficiado, né? Então, assim, isso aí é um troço que... E aí ninguém discute, né? Aí ninguém fala que esses times são egoístas, só pensam nele, né? Em levar vantagem. A Libra não discute isso também. Pois é. A Libra não discute. Eu postei, André, na rede social agora, antes de ontem, uma matéria do Guardian, no jornal inglês, importante jornal inglês, de 2018. Um time chamado Sutton United, que é do sul de Londres, que tem um piso de plástico, porque é um time que jogava 6ª divisão. Ele estava na 5ª divisão, brigando pelo acesso à 4ª divisão. Só é permitido o piso de plástico da 5ª para baixo. Na 4ª divisão inglesa, não pode. E poucos times têm piso de plástico na 5ª divisão. Quem vê a série, ou viu a série Hexham, do time galês, lá comprado pelo Rob McElhenney e o Ryan Reynolds, os 2 atores americanos, viu que logo na primeira temporada eles têm um prejuízo de, se não me engano, 200 mil libras para refazer o gramado natural, porque houve lá um problema, a grama não pegou, neve, frio, enfim. Um belo dia, olha, temos um problema, que o gramado vamos ter que refazer.
Quanto vai custar? 200 milhas. Putz, refaz. Não puseram piso de plástico. Né? Puseram um gramado novo natural. Isso, estamos falando da Inglaterra, País de Gales, região onde você tem um clima não muito simpático, né? Pouca luz do sol em parte do ano, é frio, essa coisa toda. Então lá você tem primeira, segunda, terceira e quarta divisões, onde é proibido piso de plástico. Na quinta e diante, por que eles aceitam? Times mais pobres, sem recursos, para que possam jogar. Então você tolera isso porque é mais barato. Mas note que a maioria dos times não os utiliza. E o Sutton United, na época, não conseguiu subir. Mas aí a discussão, a matéria do Guardian, que chama de campo de plástico, a matéria do Guardian, está lá. Campo de plástico. Literalmente, campo de plástico. Está no título e no texto. Está no título e no texto. Plastic Pitch, é como eles chamam. Matéria de 2018. E aí, o time não subiu, tudo bem. Mais adiante, 2020, 2021, ele subiu para a quarta divisão. Teve que colocar um piso natural. Bem, você está subindo divisão, vai entrar mais dinheiro, né? Grama natural, amigo. Aqui, grama de plástico. Ele seria rebaixado automaticamente se não o fizesse. E aí tem um trecho da matéria que lembra que lá nos anos 80, ele cita o Luton Town, o Queen's Park Rangers e o Oldham, que colocaram um gramado não, né? Aquele carpete que surgiu nos anos 80, né? Que foi a pré-história desses pisos artificiais. Mas depois foi banido, e a matéria trata assim. Isso é uma coisa do passado. Quando era novidade, alguém chegou a colocar, isso é uma porcaria, tira isso. Tiraram e proibiram. Nenhuma liga do mundo minimamente relevante tem, primeira divisão, tem piso de plástico. Na Argentina, aqui do lado, os clubes são muito mais pobres que os brasileiros. Tem os excursionistas, que está na terceira divisão. Eu fui lá e conheci o estádio, eu estava na quarta, agora está na terceira. Eles têm um piso de plástico. Na primeira, na segunda, não tem. Na terceira tem esse time. Acho que é o único, se não estou enganado. Na Argentina, onde você tem o futebol muito mais pobre financeiramente, né, falando aqui em grana mesmo, na técnica não, mais pobre financeiramente do que os times aqui do Brasil. E aqui times ricos, times riquíssimos, têm piso de plástico por um interesse comercial, para fazer show, ou porque não quer ter problema, porque o projeto do estádio não foi muito bem feito, e taca lá. O caso do Engenhão é para fazer show. O caso do Palmeiras é para fazer show, para poder conciliar. Tem show no dia, jogo no dia seguinte. Pensando em dinheiro, da mesma forma que falou de divisão de direito de TV, ganho. Interesse comercial. Interesse comercial, mais nada. Não tem nada a ver com... Até uma coisa que o BAP falou, que eu concordo com ele, quando ele parou lá e falou com os repórteres agora há poucos dias, que ele fala... Não, foi na apresentação que ele fez para o Conselho. Ele fala que o Flamengo exerce o fair play financeiro e esportivo. Porque o Flamengo investe dinheiro no gramado do Maracanã, que é problemático, porque 2 times jogam ali. Mas o Flamengo fica ali botando grana para o gramado estar em boas condições. E o Flamengo ele é radicalmente contrário ao piso de plástico. Só no Brasil, piso de plástico, na primeira divisão do futebol brasileiro, é uma excrescência, é um absurdo, um negócio sem cabimento. E é o maior exemplo de que não existe liga nenhuma, porcaria de liga nenhuma. São 2 blocos que negociam direitos de transmissão e placa de publicidade. Mais nada. Mais nada. Não dá nada. Não tem organização de liga, não tem fair play financeiro, não tem arbitragem, campo, arbitragem, porcaria nenhuma. É só vender os direitos, vender as placas e vamos embora. Contratar jogador e vamos que vamos. É só isso. É só isso. E, de fato, né, é uma situação que impõe... Ah, mas os jogadores do Botafogo jogam ali, sim. Sim. Aí é lógico, o problema é do Botafogo, ele que escolheu colocar aquilo ali. E vamos combinar, né? No Newton Santos bate bastante sol ali. No Rio de Janeiro, o sol não falta, né? E só joga um time. Mas tem show de vez em quando lá, né? E aí, né? Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece.
um clube de verdade para torcedores apaixonados.